Se você ainda não me conhece, eu me chamo Sorella, sou psicóloga e especialista em emagrecimento. Já trabalho com emagrecimento há mais de 5 anos, sim! E hoje eu quero te provar que dieta engorda, que fazer dieta engorda. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E eu vou te provar ao longo desse vídeo o quanto isso é verdadeiro, ok? A primeira questão é, quando a gente decide fazer uma dieta, eu falo a gente porque eu também já fiz inúmeras dietas ao longo da minha vida e percebi ao longo aí desse tempo que, na verdade, elas só me provocaram ainda mais compulsão alimentar e me desenvolveu também o comer emocional. E é um relato que eu ouço muito das nossas participantes, das nossas pacientes, falando: olha, eu venho de dieta, ciclos de dieta, já fui nutricionista, já fui endócrino, já fui em todo lugar que me falaram que eu ia emagrecer. Só que qual é o problema? Eu até elimino, Sorella. O problema é depois, como manter esse peso eliminado. Porque ou eu tomei medicação e aí eu acabei inibindo a fome, que é o natural, e aí depois que eu parei de tomar medicação, a fome voltou ainda maior. Ou então eu fiz uma dieta muito restritiva e depois acabei voltando a engordar, porque eu preciso comer coisas normais do dia a dia. E é isso que eu vou te ensinar ao longo também desse vídeo, e é isso que a gente mais ensina dentro dos nossos programas de emagrecimento. Uma alimentação real, uma alimentação que você consegue realmente replicar no seu dia a dia. Mas afinal de contas, Sorella, por que fazer dieta engorda? Porque o teu sistema, o sistema límbico, que é o real ocasionador de comer compulsivamente ou de você misturar suas emoções com a fome, que muitas vezes não é fome, esse sistema límbico ele não é racional. Não adianta nada você falar para si mesmo, ou a tua nutri, ou quem quer, o médico que você foi, falar para você. Você sabe, você precisa emagrecer para melhorar a tua saúde, para ficar mais disposta, você já está com pressão alta. Tudo isso é o racional te explicando. Só que não é o teu racional, não é esse o teu pré-frontal que você tem que convencer, é sim o sistema límbico. E dentro do teu sistema límbico existe ali toda uma ligação neuronal que vai ao encontro do teu emocional, do teu comportamento, do teu pensamento. Então é aí que a gente precisa focar primeiramente. Não quer dizer que a gente não vai, lógico, te orientar quanto à alimentação, principalmente questão de porções. Mas o mais importante é você trabalhar, reprogramar essa mente aí que teima em comer em excesso, em beliscar o dia todo. Sabe aquela correria do dia a dia que você pensa assim, olha, eu já tô no automático, eu não consigo mais nem entender que horas que eu tô comendo, por que que eu tô engordando, porque eu não consigo mais identificar. Eu tô vivendo tanto no automático de ficar sempre buscando um alimento que para mim a minha vida já tá girando em torno do que eu vou comer daqui a pouco, o que que eu vou comer amanhã, o que que é gostoso, que eu podia me dar ali um momento de prazer, aí eu vou na padaria, eu vou em qualquer lugar que tenha alimentos saborosos para me satisfazer. Porque afinal de contas, a minha vida tá tão pesada, a minha vida tá tão complicada que o alimento é a única fonte de prazer que eu tenho hoje na minha vida. Então, se você se identifica com essa forma de pensar, é porque sim, você desenvolveu o comer emocional. Que o teu processo de emagrecimento não pode se limitar única e exclusivamente à atividade física e a cortar, por exemplo, carboidrato, cortar doces. Isso você nunca vai conseguir levar a longo prazo. Ai, Sorella, mas eu quero emagrecer rápido. Eu não quero ficar pensando que eu vou eliminar 1 quilo, 2 quilos por semana. Eu queria, assim, acordar magra. Esse é o sonho, né, das mulheres. Já foi muito meu sonho também, mas hoje eu entendo que o caminho, o trajeto, a nossa jornada, ela é muito mais importante que o pote de ouro lá no final do arco-íris.
tá? Então entenda, em primeiro lugar, que você precisa se desconectar das dietas para se conectar de novo com o teu corpo, com os teus sinais de saciedade, de fome, de saciedade. Você tem eles sim, só que a gente precisa reativá-los. Você precisa voltar a entrar em contato com eles e para tudo isso existe um passo a passo. Para todo esse processo existe sim uma forma, técnicas que vão facilitar muito. Qual é a frase que eu mais escuto dentro dos nossos programas depois de ali 1, 2 semanas? Sorella, eu tô emagrecendo, mas eu não sei como, porque eu tô comendo ainda alimentos que eu gostava muito de comer, eu tô comendo, só que eu tô emagrecendo. Que mágica é essa? Sabe qual é a mágica? É você comer dentro dos limites do teu corpo, é você consultar esse corpo que muitas vezes grita para você, grita dizendo: pronto, acabou, estou saciado, mas você não escuta, você quer simplesmente preencher. Se você se percebe nessa busca de ter que preencher, de se sentir cheia, de você muitas vezes chegar a passar mal de tanto comer, você precisa sim trabalhar o emocional e se distanciar das dietas. Dieta engorda, vou repetir até isso entrar na tua cabeça, até você realmente entender que esse mecanismo não funciona. Todas essas dietas que você já fez ao longo da tua história de vida, se pergunte agora, quantos quilos você eliminou e quantos quilos você conseguiu manter depois? Se foi como eu, nenhum, você até engordou mais depois que você parou. E assim é a grande maioria de quem chega até nós. São inúmeras dietas, muitas já fizeram inclusive cirurgias de colocar balão, cirurgia bariátrica. Sorella, mesmo com cirurgia bariátrica, é possível voltar a engordar? Eu achei que depois era tranquilo, não tinha mais como engordar. Sim, é possível, e tanto é possível que uma grande parcela das nossas participantes fizeram já cirurgia bariátrica. Só que daí o que acontece? A pessoa começa a ingerir mais líquidos. E esses líquidos muitas vezes são ainda mais calóricos. Derrete o sorvete e toma, derrete chocolate, toma leite condensado, ou então faz macarrão e deixa bem molhado para que ela consiga ingerir mais facilmente. A pessoa simplesmente ela vai burlando, porque ela não trabalhou o emocional, ela ainda não entendeu por que ela comia em excesso. Então não adianta você simplesmente limitar o teu intestino, estômago ali, se aqui a tua cabeça ainda pensa como uma pessoa obesa, uma pessoa com sobrepeso. Então é importantíssimo você trabalhar o emocional e aí a gente vai para o fisiológico. Fisiologicamente, a gente sabe a hora que a gente está com fome ou não, só que a gente não respeita através da questão emocional. Tá? Porém, pode ser que hoje você esteja num estágio tão avançado aí de comer emocional ou comer compulsivo que você nem identifica mais esses sinais, você não espera estar com fome, você vai comendo ao longo do dia, você vai beliscando entre as refeições e aí muitas vezes você nem contabiliza isso também, para você já é tão automático, já é tão natural que você acredita que isso não faz mais diferença, mas faz sim! E como que eu saio disso, Sorella? Essa é a pergunta que não quer calar. Como que eu consigo sair desse ciclo interminável de dietas? O primeiro passo é você entender, falar para si mesma que fazendo as mesmas coisas, você não consegue ter resultados diferentes, ok? Repita comigo, fazendo a mesma coisa eu não consigo resultados diferentes. E o que eu estou fazendo sempre? Me limitando, me culpando por comer em excesso, dentro daquele ciclo vicioso de olhar lá no espelho, aí você olha a roupa e daí não serve, e aí você se sente mal e isso te dá um mal-estar e você pensa, não, chega, a partir de agora eu vou fechar minha boca, vou fazer uma dieta radical, cortar doce, cortar carboidrato
e acabou. Tá? E daí o que acontece? Você até começa, né? Amanhã, porque você planeja sempre amanhã. Então amanhã você acorda, você realmente lá faz um jejumzão, só que isso não vai longe. Logo o que acontece? À noite você chega do trabalho cansada, você se incomodou o dia todo, chegou em casa, brigou com o marido, e aí o que acontece? Você ativa de novo aquele gatilho que fala, vamos comer? Aquele velho esquema interno que você já desenvolveu ao longo da tua história de vida, que o alimento conforta, que o alimento te acalma, que o alimento ele abraça muitas vezes. E aí eu vou te contar uma história de uma paciente. Ela me falou o seguinte: Sorella, me deu uma vontade de comer louca, isso já era 11 da noite, né? E aí, o que eu fiz? Eu vou ir em algum posto de gasolina e vou comprar chocolate. É chocolate que eu preciso. Só que aí, eu entrei no carro, eu estava de pijama e coloquei só um moletom por cima. E quando eu sentei no carro, eu lembrei do que você sempre fala. E pensei, ok, o que está acontecendo? Do que eu estou sentindo falta? Por que eu preciso buscar esse alimento? Me fiz essas perguntas. E ela disse, eu percebi, na verdade, é que meu filho, né, tinha saído de casa. Meu filho foi estudar fora. E aí eu estava me sentindo muito, muito sozinha. E eu pensei, é por isso que eu estou indo recorrer ao alimento, estou precisando desse alimento agora. Ok, mas esse alimento vai trazer o meu filho de volta? Não. E aí ela saiu do carro, voltou para casa, tomou uma água, respirou fundo e seguiu. E ela disse, eu me senti tão vitoriosa de conseguir bloquear esse movimento, de conseguir respirar, me perguntar, entender o que estava acontecendo, que ela disse, foi tão gratificante quanto eu ter tido aquela sensação prazerosa e momentânea do alimento. Então, existem perguntas mágicas que você pode fazer a si mesma antes de qualquer período ou de compulsão alimentar ou de comer emocional. E é através delas, muitas vezes, que você volta à consciência. Então, se dar esse tempo, se dar esse privilégio de parar, olhar para a sua volta, entender o que está acontecendo, é um treino também. Isso você também pode aprender, você pode desenvolver e construir, certo? Não é nada impossível, né? Não é nada mirabolante que você tenha que levar tempo, muitas horas, enfim, nada disso. Tudo isso pode fazer parte do seu dia, de forma prática mesmo. Não parar, ai, Sorella, eu vou deixar de fazer coisas que eu tenho que fazer para olhar para esse processo de emagrecimento. É lógico que ele é fundamental, é importantíssimo você ter um tempo para si mesma. Essa é até uma pergunta que eu quero te fazer, que eu acredito que seja importantíssima nesse processo, quando você decide emagrecer e mudar a sua vida. Quanto do seu dia é seu? É verdadeiramente seu? Quantas horas, quantos minutos, quantos segundos? A grande maioria me responde nenhum. O meu dia todo gira ou em torno dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, do meu trabalho. Eu não tenho tempo para mim, Sorella. E o seu dia? Cadê o seu dia? E aqui eu não estou falando que você tem que ficar horas, como eu acabei de mencionar. Você não precisa ficar horas pensando, executando tarefas. Não é nada disso. É você ter pelo menos 5, 10 minutinhos para parar, respirar, entender o que está acontecendo à tua volta, se perguntar o que eu estou sentindo, por que eu não estou querendo, o que eu não estou querendo sentir, principalmente. Que sentimento, que emoção que me causa tanta dor que eu quero me afastar, que eu quero me abster, que eu quero me desligar através principalmente do alimento. O que acontece hoje na minha vida? E essa transformação, ela é tão incrível que ela vai acontecendo realmente de dentro para fora, que é como deve acontecer, que é você começar a comer normalmente. Normalmente, o que é comer normalmente, Sorella? É respeitando teus sinais, não se sentir empanturrada, não se arrepender do que comeu. Então, esse movimento, ele é muito simples a partir do momento que você se permite fazer essas perguntas para si mesma. Entender
Por que eu evito essas emoções? Por que eu aprendi a me proteger dessa forma? Tudo isso são esquemas que normalmente você desenvolveu lá na tua infância, deu certo. Só que lá, a tua caixinha de ferramentas, eu chamo a nossa caixa emocional, né? Nossa programação emocional de caixinha de ferramentas. A tua caixinha lá da infância, ela era bem primitiva, bem arcaica. E agora, essa mulher adulta que você se tornou precisa rechear essa caixinha com novos elementos, precisa colocar mais técnicas para entrar em contato com as emoções, com os sentimentos, porque aquela memória que você tem lá de trás, de brigas, quem sabe na tua casa, mãe, pai se separando, pai alcoólatra, ou que batia muito em você, aquela disfunção lá que você hoje consegue identificar que existia na tua família e que você usou esses esquemas para se proteger lá, isso hoje não precisa mais acontecer, esse perigo eminente não existe mais. E ele muitas vezes é o ocasionador da tua ansiedade constante, tá? Você estar sempre em alerta provoca danos seríssimos no teu corpo e, consequentemente, lógico, na tua mente, né? Então, tudo isso que eu quero que você entenda hoje é que não é simplesmente você cortar o pão e o doce da tua vida. Não, vai além. Vai ao encontro de você olhar para si mesma, se tratar com mais carinho, ter momentos para você. Tudo isso faz parte de um processo de emagrecimento. Não é legal você colocar aquela roupa, você se sentir poderosa, você se sentir bem, você querer ir nos lugares, você receber elogios, você não se sente tão bem assim? Você pode ter a certeza que essa emoção, esse sentimento de estar bem consigo mesma é muito mais poderoso do que aquele sentimento momentâneo que o alimento provoca na tua vida. Aquele prazer tão momentâneo que é você colocar na boca, são segundos de prazer, né? Você sentir, é lógico que ativa partes específicas, né, do teu cérebro, tem toda essa parte fisiológica que reúne a alimentação. Só que entender que é muito curto, é muito pequenininho esse espaço de tempo. E aí você abdica de uma satisfação incrível que pode estar ali, virando a esquina. Você não precisa pensar no teu processo de emagrecimento como os 10 quilos que eu preciso eliminar, os 20 quilos que eu preciso eliminar. Não. Você precisa fracionar tudo isso e entender que assim como você engordou aos poucos, não quer dizer que o processo de emagrecimento tem que acontecer do dia para a noite. Seria lindo, maravilhoso a gente simplesmente acordar com o corpo que a gente deseja, mas a gente precisa entender que existe um processo. A gente precisa se conectar consigo mesma, com as nossas emoções, entender o que está passando pela minha vida, o que eu posso mudar, o que não faz parte, o que não é da minha alçada, o que não adianta eu me preocupar, porque não sou eu que vou decidir. Então, trabalhar o teu emocional vai muito além do comer certo ou comer errado, ou fazer atividade física ou não. Você sabia que a gente pode inclusive acelerar o nosso metabolismo através de ajustes na tua percepção emocional, no teu comportamento, dos teus pensamentos? Você sabia que isso é possível? Pois é. A gente acelera também o nosso metabolismo através da forma que a gente olha para o alimento, que a gente pensa no alimento, que a gente encara o processo de emagrecimento. Porque se você tem aquele pensamento fixo de meu metabolismo é lento, minha família tem sobrepeso, eu nunca vou ser magra, pra mim é difícil, pra mim dói, pra mim é isso. Se você se concentra só nesses pensamentos, eu sinto muito em lhe informar, mas vai ser muito mais desafiador o teu processo de emagrecimento. Ah, Sorella, então é só pensar positivo? É só pensar, lá eu tô comendo um chocolate, pensar, esse chocolate não me engorda. Né? Que bom que seria se fosse assim simples, mas não é. Vai muito além. E como que isso funciona? É você ter uma visão
mais otimista e uma visão mais positiva do teu processo, tá? Mas não é o simples fato de pensar positivo. Deixa eu te explicar para ficar mais claro. Vou te dar um exemplo para você sentir agora, tá? Fecha os olhos e pensa agora em um acontecimento muito incrível. Pode ser aquela vez que você emagreceu e que você colocou aquela roupa que você amava. Se imagina se olhando no espelho, você tá se achando linda, maravilhosa. Aí você tem vontade de se abraçar, tá? Faz aí essa imaginação. Ah, Sorella, eu nem me lembro da última vez que eu estive magra. Então só fecha os olhos e imagina agora que roupa você usaria se você estivesse pesando aí 10 quilos, 15 quilos a menos, se esse é teu objetivo, né? Então, faz essa visualização, certo? E eu quero que você agora diga aí pra mim como você tá se sentindo. Tem uma sensação aí de prazer, de bem-estar? Não é incrível a sensação que isso provoca no teu corpo? Tudo isso está mexendo com a tua parte fisiológica e hormonal, certo? Eu quero que você entenda isso. Cerca de 75% das doenças que a gente tem ao longo da nossa vida iniciaram aqui no nosso emocional. Entenda que o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o real do imaginário. Só que a gente precisa usar isso a nosso favor. E o que normalmente a gente faz? A gente pensa só naquilo que pode não dar certo. Você usa, né, como mecanismo de defesa aquela expressão: ah, é melhor eu construir já um plano B na minha mente, porque é muito possível que não dê certo. Mas não é isso que eu estou querendo te dizer. É você estar sempre com esse pensamento ruminando na sua mente, tá? Como que isso funciona? Começa assim. Você iniciou lá. Ai, agora vai. Dá 2 minutos você já tá. Mas é tão difícil pra mim. Vai demorar tanto tempo pra emagrecer. Esse metabolismo que não ajuda. Meu metabolismo parece que parou, estagnou. Se eu comer uma alface, eu engordo 2 quilos. E aí você começa. E aí quando você vai falar com uma amiga, a amiga também fala isso. E aí parece que tem uma competição de quem sofre mais, de quem dói mais. Ah, mas por que eu? O meu problema é que você não tem 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. E os meus 3 filhos, meu Deus, valem por 10. E aí eu não tenho tempo pra mim, eu tenho que cozinhar o dia inteiro, eu tenho que fazer guloseima pra eles, aí eu acabo comendo. E aí vocês começam a competir qual é a mãe aí que sofre mais. Ou então, se você não tem filhos, você aí compete com a tua amiga, quem tem a vida mais atribulada, quem viaja mais, quem trabalha mais, enfim. Então a gente aprendeu, entenda que você aprendeu lá na infância, a se colocar, digamos assim, a mostrar para o outro que você também tem as suas dores, que você também, o cérebro, se acostuma com essa sofrência. Por que você acha que essas músicas aí sertanejas e tal, é tudo na sofrência? Porque o ser humano é assim, a gente gosta de sentir aquela dor, que para mim é sofrido, para mim é difícil, o caminho que eu trilhei. Sim, só que a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. Então, na hora que você começa a pensar dessa forma que eu acabei aqui de explicar, todo o teu mecanismo fisiológico, endócrino e consequente emocional começa a trabalhar focando nisso. E aí, gente, tem metabolismo que para mesmo, mas porque o teu emocional está regulado para isso. Tá? Então entenda que existem sim estímulos fisiológicos que a gente pode promover através de alimentos diferentes, tem toda essa parte de alimentos termogênicos que aceleram o metabolismo e tal. Mas se o teu padrão mental continuar na escassez, continuar no que eu não consigo, no que eu não posso, que para mim é difícil, que a minha família toda é de gordinho, e aí eu me sinto mal e todo mundo só come. Se você fica nisso, você não consegue sair, você não consegue olhar numa perspectiva melhor, você foca apenas no problema. E a gente precisa começar a olhar para a solução. E isso é para todas as áreas da tua vida, não só para o processo de emagrecimento. Por isso que é muito comum a pessoa que tem sobrepeso, ela ter outras doenças também, outras comorbidades.
Por quê? Porque ela leva a vida dela, muitas vezes, de um jeito assim pesado, de um jeito difícil. Aí muitas vezes tem problema no trabalho, é problema em casa, porque ela foca apenas no problema. Ela não olha o quanto é linda, que lindo que meus filhos são saudáveis, que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu posso escolher entre o iogurte e o pão, entre um chocolate, que bom que eu tenho essas opções, só que eu tenho que aprender a lidar com elas, só isso. Você entende? É simplificar o processo e não dificultar. E é esse o meu papel e de toda a nossa equipe dentro de um processo de emagrecimento, porque realmente é muito mais difícil você emagrecer sozinha. E isso também já existem pesquisas, estudos de caso sobre a importância da gente emagrecer em grupo, porque ali a gente vai estar em contato com pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente. É diferente de você ter, por exemplo, um marido que não tem sobrepeso, ele nunca vai te entender, ele nunca vai compreender o quanto é difícil não ter roupa que não te serve, não ter roupa que te sirva, o quanto é difícil você ficar o tempo inteiro pensando em comida, se culpando por ter comido, ele não vai te compreender. Ao contrário de um grupo que está ali em busca do mesmo propósito e do mesmo objetivo, certo? Então eu te convido para vir para o lado de cá, onde o emagrecimento é possível e onde você pode trabalhar a sua mente de uma forma muito mais segura e efetiva. Conte com a nossa ajuda, eu sei o quanto é difícil esse caminho e eu, ao longo aí desses 5 anos, construí vários atalhos e é isso que eu quero mostrar para você, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.